Olá, tudo bem? Eu sou a professora de português e de redação, Natália Guimarães, e venho hoje com um vídeo com mais dicas aí de português para o Enem. Vamos lá? Bom, hoje a gente vai trabalhar com a questão número 15, que foi do Enem do ano passado, de 2019, e ela traz um pequeno texto do Caetano Veloso e uma pergunta sobre o aspecto formal desse texto, né? Então vamos lá. Alegria, alegria. Que maravilhoso país o nosso, onde se pode contratar 40 músicos para tocar um uníssono, Miles Davis, durante uma gravação. Antes havia Orlando Silva e flauta e até mesmo no meio do dia. Antes havia os prados e os bosques na gravura dos meus olhos. Antes de ontem o céu estava muito azul e eu e ela passamos por baixo desse céu. Ao mesmo tempo, com medo dos cachorros e sem muita pressa de chegar do lado de lá. Do lado de cá não resta quase ninguém. Apenas os sapatos polidos refletem os automóveis, que por sua vez polidos refletem os sapatos. Bom, e aí a pergunta que segue é: quanto ao seu aspecto formal, a escrita do texto de Caetano Veloso apresenta um ou uma escolha lexical permeada por estrangeirismos e neologismos, e eu já adianto que escolha lexical tem a ver com palavra, vocabulário. B. Regra típica da escrita contemporânea comum em textos da internet. C. Padrão inusitado com registro próprio decorrente da criação poética. D. Nova sintaxe identificada por uma reorganização da articulação entre as frases. E E. Emprego inadequado da norma padrão, gerador de incompreensão comunicativa. A gente vai olhar agora nos próximos slides um pouquinho sobre o que são esses conceitos que são apresentados nas alternativas dessa questão. Vamos lá? Bom, começando com o estrangeirismo, né? O estrangeirismo tem a ver com o uso de palavras estrangeiras, ou seja, palavras de outra língua na nossa língua. E aí eu trouxe essa charge aí que brinca um pouquinho com isso, né? Detesto anglicismos, isso é coisa de loser, fora que é totalmente out, né? Aqui eles usam duas palavras da língua inglesa, loser e out, como se fossem parte da nossa língua, sem nenhuma tradução, né? Ele fala de anglicismo porque é o foco na língua inglesa, mas estrangeirismo pode abarcar todos os tipos de línguas, né? Mas a gente aqui no Brasil acaba usando bastante palavras da língua inglesa como parte do nosso vocabulário. Isso é considerado estrangeirismo. No próximo slide, a gente fala sobre neologismo. Também tem a ver com palavras e o radical neo tem a ver com novidades, né? Palavras novas. Então, eu trouxe aqui um meme que diz assim, ó: pratique o deboísmo, ficar de boa, ficar em paz, sem estresse, sem preocupações. A palavra deboísmo, se você for procurar no dicionário, por exemplo, não existe, né? Existe o conceito ficar de boas, que é um conceito até bem informal, faz parte, né, de uma linguagem mais coloquial, que trata da questão de você ficar calmo, não se estressar, não se irritar com as coisas, né? E a partir desse conceito, dessa expressão de ficar de boas, criou-se essa palavra deboísmo como se fosse um ritual, né? Como se fosse uma forma de viver. Porém, como eu disse, essa palavra não consta nos nossos dicionários. É uma palavra realmente inventada. Existem algumas palavras que, conforme o uso se torna muito frequente, ela passa a entrar no dicionário, mas não é o caso do deboísmo, tá? Então, neologismo é isso, é o uso de palavras novas, palavras inventadas. O próximo conceito que aparece na letra B, né, porque aqueles dois, tanto estrangeirismo como neologismo, estão na letra A, né? Na letra B aparece a questão da linguagem da internet. E aí eu trouxe também uma charge que fala o seguinte: são os pais, né, falando com o filho: achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. Só que se vocês repararem, o não é a forma do dicionário, né? NA o tio, é o NA o M, o E ao invés de estar com acento, está com H, e tem aí um emoji explicando, mostrando uma reação dele, né? A linguagem da internet é muito focada em abreviar coisas ou diminuir o tempo que se gasta escrevendo, né? Então, por exemplo, colocar um acento no E dá um pouquinho mais de trabalho de colocar o H, porque o acento é um caractere que está diferente, né, ali no nosso teclado. Ele já não vem, não tem o E já pronto com o acento, né? Você precisaria procurar. Então, é comum que na linguagem da internet, por exemplo, se use o H para representar que aquela palavra é acentuada, principalmente quando é uma palavra assim, uma letra única, né, como o E.
enfim. E o M aí representando o som nasalizado do não, para não precisar também catar o tio ali nos caracteres, né? Então, a linguagem da internet é esse tipo de linguagem. Linguagem com abreviação, é um VC ao invés de você, é um PQ ao invés de porquê, né? É esse tipo de abreviação ou uso diferente da língua para que a comunicação seja mais rápida, porque esse é o foco principal da linguagem da internet, né? Em relação à licença poética, alguns já devem ter ouvido falar, né? É como se fossem erros, e erros muito entre aspas, porque não são considerados erros de verdade, tá? Erros linguísticos permitidos em textos literários. Se você for pegar um artigo científico, um texto mais formal, você não vai encontrar esse tipo de questão, né? Mas em textos literários, você tem essa oportunidade de fugir das regras, tem uma liberdade artística aí que impera, né? Então, essa liberdade que serve para expressar a criatividade daquele autor, ela acaba sendo mais importante do que a questão de se prender às normas da língua. Então, a licença poética é aquela que permite que aquele autor de textos literários possa fugir dessas regrinhas ali da gramática para poder expressar a sua criatividade de uma forma mais livre, tá? A outra letra lá, a outra alternativa, falava sobre sintaxe, né? E falando brevemente sobre sintaxe, é a parte da gramática que cuida da organização dos termos da frase, sujeito, verbo, predicado, né? Ela também lida com a forma como as frases vão se relacionando no texto, né? Então, a sintaxe, ela abarca o todo desse texto, né? Questões aí de posições, como concordância, falta de concordância, por aí vai, né? A questão lá fala de uma nova sintaxe. O que a gente tem, na verdade, é um novo acordo ortográfico, né? Que foi feito com Portugal, né? Agora, a sintaxe até então permanece a mesma, tá? E a última alternativa lá que a gente vê é sobre a norma padrão. E aí eu trouxe essa tirinha aí, né, do aluno falando com a professora, ele diz o seguinte: aí, professora, eu, os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinha do Nil português. Ele até usou um pequeno estrangeirismo aqui também, que é o Nil, né? E o que acontece aqui? A gente não pode dizer que ele cometeu erros, porque na verdade a comunicação foi estabelecida. Ele conseguiu mostrar para a professora a dificuldade que ele e que outros alunos, né, o próprio Broadway também, que é outro estrangeirismo, tem em aprender, né, as tantas regras da língua portuguesa. A comunicação foi estabelecida, a professora com certeza entendeu esse ponto de interrogação, é só para brincar mesmo com a linguagem que ele está usando, né, que é uma linguagem bastante informal para o contexto, né, ele falar dessa forma com amigos seria algo muito mais provável do que ele falar dessa forma com uma professora, onde há um contexto, na sala de aula, onde há esse contexto mais formal, né? Mas, de qualquer maneira, o que ele fez, na verdade, foi fugir da norma padrão, né? Quando ele fala professor ao invés de professora, quando ele fala não estamos em vez de não estamos, ele está fugindo de uma norma padrão, que é aquela norma que a gente encontra nas gramáticas, né? Que é a norma culta, que é a norma que é exigida na redação do Enem, por exemplo, né? Então, é isso que aconteceu aqui, ele fugiu dessa norma padrão, tá? Então, agora voltando à questão número 15, né? Vou ler novamente as opções para a gente entender o porquê da opção certa ser a opção certa, né? Então, a letra A fala de estrangeirismos e neologismos. Nós não temos aqui nenhuma palavra estrangeira e nenhuma palavra nova criada. Nós temos um nome, né? Estrangeiro, mile days, mas isso não é um estrangeirismo. Estrangeirismo é quando você usa uma palavra da outra língua na sua, tá? E não temos nenhuma palavra que poderia ser considerada uma palavra nova, né? Na letra B fala da questão da internet. Não há abreviações ou usos diferentes de palavras, como não em vez de não, que a gente viu naquela charge. Então, também não vemos nada aqui relacionado com a internet, né?
Letra C trata do padrão inusitado com registro próprio decorrente da criação poética. O que a gente percebe aqui? Por exemplo, o Caetano Veloso, ele não usa letra maiúscula no começo, né? Antes havia Orlando, por exemplo, do lado de cá não resta quase ninguém. Ele não usa vírgula nesse último trecho, do lado de cá não resta ninguém, poderia ser uma vírgula, apenas os sapatos polidos, né? Ele bota um ponto. Então, isso aí poderia deixar um pouquinho de dúvida em relação à letra E, que eu vou falar aqui agora. Porque a D a gente acabou já descartando, né? Que é a questão de nova sintaxe, identificada por uma reorganização da articulação entre as frases. Não há uma nova sintaxe aqui. A sintaxe está sendo seguida, né? O que a gente está vendo é essa questão de não usar maiúscula, da vírgula e tudo mais. Então, onde poderia gerar uma dúvida seria entre a C e a letra E, que fala do emprego inadequado da norma padrão, gerador de incompreensão comunicativa, né? A gente pode até ver que realmente não se usa, não se começa um período com letra minúscula, né? Isso aí foge à norma padrão, sem sombra de dúvidas. E aí, por isso mesmo que o candidato poderia ficar na dúvida se essa é ou não é a questão correta, né? Só que tem duas questões aqui. Primeiro, é um texto literário, né? Então, a gente já parte do princípio que em textos literários a questão da licença poética para ter essa liberdade, essa fuga das regras é mais característica. E tem uma outra questão na letra E que acaba anulando, então deixando ela como a resposta incorreta e a C como a resposta correta, que é falar que há uma geração de incompreensão comunicativa. E em nenhum momento a gente deixou de entender o que o Caetano Veloso estava falando por ele não ter usado, por exemplo, a letra maiúscula no começo do período, né? Ele fez uso disso porque, como eu disse, é um texto literário e ele pode, na criatividade dele, na forma dele de se expressar poeticamente, fugir dessas normas gramaticais, né? Dessa norma culta, né? Porém, em nenhum momento houve essa incompreensão comunicativa. Então, portanto, isso faz da letra C a correta, né? Normalmente, quando a gente tem múltipla escolha, a gente tem aquela que deixa a dúvida e aquela que é a correta. Então, a gente tem que ir nos detalhes, né? Do que aparece aí. O padrão inusitado com o registro próprio já é algo decorrente realmente de uma criação poética, dessa licença poética que permite que aquele autor fuja, como eu disse antes, fuja dessas normas, né, dessas regras todas para expressar a sua criatividade. E ele conseguiu, de qualquer maneira, expressar o que ele queria comunicar, expressar a sua mensagem. Então, a letra C é a resposta correta. Ok, pessoal? Então, às vezes, são alguns detalhezinhos que a gente precisa saber, né, sobre os conceitos que aparecem aí nas opções do Enem, para que a gente consiga, então, responder a questão com propriedade, né? Então, esses conceitos aí podem aparecer em outras questões, podem aparecer na prova desse ano e de outros anos. Então, ficam essas dicas aí para vocês usarem, tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez. Beijo grande. Thank you.